boa noite. Em representação do Poder Judicial, delegações do Supremo Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República e Tribunal de Contas foram hoje, apresentar cumprimentos do novo ano ao chefe de Estado, José Mário Vaz. O momento serviu também para Paulo Sanha proceder ao balanço da atual situação do Poder Judicial guineense. Ao se tornar uma tradição apresentar cumprimentos de novo ano ao primeiro magistrado da nação, o primeiro mês de cada ano é reservado a esta cerimónia, que para além de outras importâncias que representa, serve também para fortalecer laços de amizade e de cooperação institucional, embora não falte quem aproveita esta oportunidade para, entre outras coisas, proceder ao balanço das atividades levadas a cabo ao longo do ano transato pela instituição sob sua alçada. É o que se segue nesta radiografia feita ao Poder Judicial pelo seu máximo representante, o venerando juiz e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha. Sobre o funcionamento dos tribunais, Sua Excelência concordará conosco, desde logo, que a instalação dos mesmos não são dignas de um poder soberano. O seu acervo de equipamentos está completamente obsoleto. O estatuto remuneratório dos magistrados mostra-se incompatível com a dignidade da sua função, para assim compensar a exclusividade da sua função para que foi obrigado, quando comparado com os seus soberanos ou ainda com os direitos comparados dos países da CPLP ou da nossa sub-região. Atento ao quadro factual exposto, seria mais justo explicar os constrangimentos que se vão denunciando no funcionamento do sistema judicial que ninguém neste país desconhece. A inexistência de meios materiais de trabalho, exiguidade de instalações, para além de degradantes, algumas arrendadas com rendas em atraso, às vezes despejadas ou fechadas às portas pelos senhorios, legislações vigentes, ultrapassadas, etc., etc. A mesma lógica se explica mutatis mutandis em relação à tão badalada quanto propalada corrupção nos tribunais. Um fenómeno social transversal que infelizmente gangrena economias, sobretudo dos nossos países em desenvolvimento, que devemos todos juntos combater, não só nos tribunais, se existir, mas também em toda a administração pública em geral e na política. O Poder Judicial, enquanto órgão do Estado, por excelência, de combate à criminalidade, nos casos em que o crime se verificar objetivamente, não poupará esforço em colaboração com as demais instituições no combate desse corrosivo flagelo. Dizia, entre outros, um professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de Sorbonne, da França, num colóquio internacional sobre justiça e de Estado de Direito Democrático, em Dakar, que não há justiça sem a mínima ordem pública e colaboração institucional profícua, seja qual for a sociedade. Fim da citação. Esta frase diz tudo, Sr. Presidente. Posto isto, a magistratura e os oficiais de justiça formulam, Sua Excelência, votos de um próximo ano novo, de 2015, cheio de saúde, felicidades, extensivos à sua família e aos seus colaboradores nessa sua missão de unir e pacificar os espíritos dos guineenses. Já na sua intervenção, José Mário Vaz considera o Poder Judicial um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. Por sua vez, o cumprimentado Presidente da República, José Mário Vaz, não fez outra coisa senão reconhecer a importância da justiça no processo de desenvolvimento do país e considerar o Poder Judicial como um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. É bom admitirmos uma nova postura que exclua o sectarismo e torne as relações institucionais mais abertas e humildes, porque as denúncias e críticas bem fundamentadas, para além de serem bem-vindas, devem ser tidas em conta por constituir a matéria-prima para o dia-a-dia do Poder Judicial. É bom que as denúncias e críticas não caiam em saco roto, porque, além disso, constituir frustração para o denunciante pode representar
um descrédito para o Poder Judicial e reforçar o sentimento de medo. As minhas referências ao setor, mas não são de que convite à inconformação e à indignação dos atores do setor judicial para que todos, em conjunto, empreendamos esforços tendentes a alterar a imagem menos positiva que alguns comportamentos isolados têm dado à instituição. Mas nós queremos que, com a nossa presidência, o medo seja parte do passado. Senhoras e senhores presidentes, magistrados, advogados, oficiais de justiça e funcionários judiciais, como institui a nossa Constituição da República, o Poder Judicial é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático. A administração da Justiça é uma atividade fulcral do Estado e, se quisermos, trata-se da última fronteira num sistema democrático basilado pelo direito. Pela sua natureza intrínseca, a Justiça deve ser exercida com discrição, devendo os seus agentes pautar-se por um forte sentido de responsabilidade e de contenção, tendo como única finalidade a manutenção da paz social e o gozo nacional de um autêntico Estado de Justiça. A vossa missão, como também é minha, é uma atividade de resultados. Cabe à nossa geração a elevação desta nação heroica rumo ao desenvolvimento. Isto contando com as nossas forças e fraquezas do presente. Tal como coube a geração dos combatentes da liberdade da pátria, travar uma guerra de 11 anos, libertar o país e legar-nos uma nacionalidade, contando apenas com os parcos recursos materiais e humanos do passado. A independência da nossa nação foi forjada com o Dulce Penelama, na Mato Malgoze de ex-Guiné de Cabral, na Cama de Palha Cupó, na gabinetes de Barras de Árvore e máquina de escrever Comum. Inspirados nesse exemplo maior, neste ano de 2015, surge ainda mais reforçada a necessidade de atuarmos com muita imaginação, patriotismo e empenho para inverter as estatísticas da nossa justiça e, através dela, a percepção negativa que dele ainda têm os nossos concidadãos. Neste novo ano, a nossa principal missão é meter a mão na lama para que 2015 venha terminar com um balanço mais positivo do que 2014. Também o corpo diplomático acreditado no país e representantes dos organismos internacionais apresentaram hoje o cumprimento do novo ano ao Presidente da República, José Mário Vaz. Os embaixadores e representantes do corpo diplomático e instituições internacionais apresentaram os cumprimentos do novo ano ao chefe de Estado, José Mário Vaz. Em nome do coletivo, o embaixador do Senegal agradeceu aos parceiros internacionais pelo apoio que tornou possível a realização das eleições gerais, que culminaram com a instituição das novas autoridades. Ainsi, à la suite de ces élections démocratiques, na sequência destas eleições democráticas históricas realizadas em abril e maio de 2014, a Guiné-Bissau concluiu a sua transição, voltando à ordem constitucional. Instituições e representantes legítimos do Estado foram investidos, bem como um governo de base alargada, sinônimo de paz e estabilidade. Um governo que já apresentou na ANP um plano quatrienal que definiu claramente as prioridades imediatas e a longo prazo, 2014-2015. Encorajamos as autoridades guineenses a colocarem acento na prossecução de um diálogo político sem exclusão, de forma a promover a reconciliação nacional e reforçar as reformas de algumas instituições com base num espírito construtivo, através de compromissos dinâmicos e uma vontade comum da vida pública. À travers des compromis dynamiques et une commune volonté de vie commune.
Abdoulaye Dieng lançou um vibrante apelo à comunidade internacional no sentido de apoiar o país na mesa redonda que será realizado no mês de março próximo em Bruxelas. A próxima realização da Conferência de Doadores em março de 2015 em Bruxelas vai certamente contribuir em aliviar a precária situação financeira do país, que precisa ser apoiado nesta fase difícil rumo ao progresso. Por isso, gostaríamos de apelar o engajamento da comunidade internacional no sentido de responder massivamente e de forma substancial a quando desta Conferência de Doadores. Ao longo deste evento importante, os parceiros do desenvolvimento poderão continuar a apoiar a Guiné-Bissau nos seus esforços de edificação de uma nação sólida e forte neste início de ruptura em vista a uma paz durável e de progresso socioeconômico. De acordo com o decano do corpo diplomático acreditado no país, a comunidade internacional acompanhará o país no restabelecimento da autoridade do Estado. A comunidade internacional vos acompanhará nesta vossa nobre missão de restabelecimento nacional que o senhor considera um sacerdócio. A nossa comunidade apreciou ao justo valor, sob a vossa majestade, o comportamento tranquilizante e exemplar das Forças Armadas, que se submetem manifestamente à supremacia das autoridades políticas, respeitando uma atitude republicana, acomodando-se na sua missão estabelecida pela República e a Constituição. O coletivo felicitou as medidas preventivas do governo no âmbito da prevenção do ébola e as medidas do Departamento dos Assuntos Políticos da ONU na luta contra o tráfico de drogas e criminalidade transfronteiriça organizada. Ainda no ato do cumprimento do novo ano, o Presidente da República diz que esta circunstância não é uma simples conveniência protocolar, mas sim faz parte de momentos de alegria que aproximam os homens e as nações. Segundo o Presidente da República, José Mário Vaz, o ano 2014 foi muito importante para o país, marcado positivamente pela realização das eleições gerais e realçou os esforços prestados pela comunidade internacional que converteram-se em passos sólidos para a estabilidade e o desenvolvimento do país. Neste processo difícil, a comunidade internacional tem correspondido aos nossos esforços, prestando o apoio indispensável para que as frágeis conquistas de 2014 possam converter-se em passos sólidos para a estabilidade e para o desenvolvimento. O ano 2015, que ora se inicia, vai ser igualmente marcado por grandes desafios, pois o país continua a enfrentar dificuldades enormes em todas as esferas da vida nacional. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, o Governo, em concertação com os nossos parceiros, agendou para março deste ano a realização de uma mesa redonda com os doadores. Um evento aguardado com muita expectativa e esperança por ser uma oportunidade para o relançamento econômico do país nestes momentos difíceis. Razão pela qual o Presidente da República apelou aos parceiros internacionais a mobilizarem-se massivamente em prol do país. Aproveito esta oportunidade para reiterar o meu apelo à mobilização massiva e à participação efetiva no evento de todos os amigos e parceiros da Guiné-Bissau. Enquanto primeiro magistrado da nação, estamos determinados a promover a criação de condições para o normal funcionamento das instituições da República, o reforço do diálogo político-institucional, bem como a reconciliação nacional. Excelências, a Guiné-Bissau aprecia e agradece de forma especial toda a solidariedade dos nossos parceiros da sub-região, cuja boa vontade permitiu o envio e a manutenção da missão de estabilização da ECOMIP, composta de mulheres e homens que, longe do conforto dos seus lares, numa missão de paz, têm contribuído na criação de condições de tranquilidade institucional e de segurança ao país.
a questão da febre hemorrágica do ébola, o terrorismo internacional e a manutenção da economia no país também estiveram em destaque no discurso do chefe de Estado. A nossa sub-região tem sido assolada pela epidemia do ébola, que já provocou várias vítimas mortais. A Guiné-Bissau, apesar de ser um país de risco, até agora não registrou nenhum caso de infecção graças, em grande medida, ao apoio da comunidade internacional, que agradecemos profundamente, e também aos esforços envolvidos pelos países vizinhos afetados, aos quais manifestamos toda a nossa solidariedade. O primeiro magistrado da nação prometeu trabalhar para reforçar a livre circulação de pessoas e bens e manifestou a sua disponibilidade em aprofundar as relações bi- e multilaterais com os parceiros da Guiné-Bissau. Já agora convido-lhe a sua atenção para a leitura do comunicado do governo. O governo da República da Guiné-Bissau tomou conhecimento da triste e surpreendente notícia do desaparecimento físico do senhor Flavien Fafali Kudau, ocorrido no dia 23 de janeiro corrente em Bissau, vítima de doença. Tratando-se da figura de um grande intelectual que se dedicou à promoção da intelectualidade guineense e que a morte veio arrebatar no solo guineense, o governo curva-se perante os restos mortais desse notável acadêmico, prestando-lhe uma merecida homenagem, endereçando à família enlutada as suas mais sentidas condolências. Para o governo, o Fafali foi um intelectual íntegro que conseguiu afirmar-se com notoriedade como um dos mais proeminentes pedagogos no cenário acadêmico guineense. Conhecido e respeitado pelas suas inabaláveis convicções de homem de ciência, de cultura, de democracia e de paz, o governo lamenta o desaparecimento físico de Fafali, particularmente nesta fase em que o país encontra os caminhos da normalidade constitucional e da estabilidade política, momento em que os seus ensinamentos muito ajudariam a formar uma nova consciência cívica, quer para a sociedade como, em particular, para a nossa juventude dentro de arraigados princípios que regem as nações democráticas. Cidadão de nacionalidade togolesa, doutorado em Ciências Políticas PhD pelo Instituto da Universidade de Genebra, Suíça, Fafali Kudau fez da Guiné-Bissau sua pátria e para a qual dedicou toda a sua capacidade intelectual em várias instituições, sendo de destacar o INEP, a Universidade Colinas de Boé e a ONG Voz de Paz. Reconhecendo o grande contributo por ele prestado à nação guineense, o governo delibera que o funeral do professor Dr. Flavien Fafali Kudau seja realizado no dia 31 de janeiro, no cemitério municipal de Bissau, com honras de Estado. Bissau, 23 de janeiro de 2015, assinado por ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Bassirou Dia. O primeiro-ministro Domingos Simões Pereira deixou ontem o país para uma visita de 3 dias à República de Cabo Verde. Visita do chefe do Executivo guineense a Cabo Verde visa reforçar os laços de amizade e de cooperação existente entre os dois países. Com o propósito de partilhar experiências e abrir uma nova página de aproximação entre os dois Estados e governos, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira deslocou-se ontem à República de Cabo Verde para uma visita de 3 dias. É uma visita a um país irmão, a um país com laços históricos de relacionamento. Pretendemos com isso abrir uma nova página na aproximação entre os povos, os governos e os Estados. Com certeza que vamos poder não só discutir vários assuntos a nível da governação, como também levo um pequeno casquete partidário. Temos acompanhado a vida política no arquipélago. O PAICV acaba de realizar um congresso que confirmou uma nova liderança. Vamos poder estabelecer contactos a esse nível, mas, voltando à questão da governação, há vários aspectos do percurso recente de Cabo Verde que interessa a Guiné-Bissau, partilharmos esse conhecimento, essa experiência e ver a que ponto é que podemos reforçar essa nossa colaboração a favor
dos dois povos que de facto são irmãos. Durante a visita, Simões Pereira vai debater com as autoridades cabo-verdianas a situação dos imigrantes guineenses no arquipélago. O nosso diálogo com a nossa contraparte cabo-verdiana irá produzir várias facilidades para os cidadãos guineenses que vivem em Cabo Verde. Vantagens, por exemplo, no domínio da integração, no domínio da cobertura social, facilitação nas entradas, saídas e permanências no país, condições de vida dessas pessoas. Portanto, no geral, eu estou convencido que juntos, Guiné e Cabo Verde, vamos ser capazes de dar, de facto, boas novas aos cidadãos guineenses que vivem em Cabo Verde, mas esperemos que também aos cidadãos cabo-verdianos que vivem na Guiné-Bissau. A retoma dos voos da transportadora aérea cabo-verdiana no país também faz parte da agenda do chefe de governo. Não só a questão do transporte aéreo, vamos revisitar esse dossiê e ver quais as condições para a retoma do voo da TACV, como vamos dar a conhecer a Cabo Verde a criação próxima de uma companhia aérea da Guiné-Bissau e, portanto, o interesse da Guiné-Bissau poder colaborar com Cabo Verde nesse domínio. Mas já em tempo se falou e vamos renovar o nosso interesse em criar um mecanismo de ligação costeira por via do transporte marítimo. A morte de Fafali Kudau mereceu uma atenção especial do chefe do executivo. O Fafali representa muito para nós todos. Estamos a falar de um intelectual de alto nível, de alguém que ultrapassou as fronteiras físicas, geográficas, para se estabelecer na Guiné-Bissau e assumir a Guiné-Bissau como seu país. Daí que Deus assim quis que ele partisse tão cedo, mas eu penso que ele nos deixa um legado, deixa-nos um legado de competência, de excelência, de alguém que foi sincero com a sua profissão, dizendo sempre aquilo que pensava, defendendo sempre as suas ideias. Espero que possa de facto nos inspirar para continuar o trabalho dele e continuarmos a honrar todo o esforço, toda a dedicação que ele sempre deu a favor da paz, da estabilidade e da aproximação entre as pessoas. O primeiro-ministro guineense deixou o país com o objetivo de fortalecer os laços de cooperação existentes entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Os responsáveis de diferentes comandos da esquadra do setor autônomo foram conferidos posse no final da tarde de ontem pelo ministro interino da Administração Interna. Na cerimônia, Domênico Sanca pediu aos agentes policiais que redobrassem esforços nos trabalhos e que aproximem dos cidadãos. Comandante da esquadra da Polícia da Ordem Pública do setor autônomo de Bissau foram conferidos posse pelo ministro interino da Administração Interna. Os recém-possados foram nomeados pelo despacho número 1 de 26 de janeiro do ano 2015. Não tem tido casos de que figuras de Estado, inclusivamente, violentado na rua. E tapar-se com uma controle que tem, patrulhamento que tem, seguimento que tem. Que a mim se vê como é que é verdade. Mas não me estou falando como a pai tem comentado. Porque não pode continuar, não tem que dar resposta a qualquer tipo de situação novo que pode ter. A nós não tem confiança na voz, a nós não se vê como é mudança que faz sido a nós, alinhar amigos, tudo, tomar cura a nós, não contente, não fica, estava com nós ali, mas não agora como é para dirigir. Não ajuda se não está criando novos quadros naquela zona de que vazio tem, e aquilo aí nasce urgente. Porque não tem que fazer, porque tem havido muitos problemas nos últimos dias, mas não na fala voz, esforço tem que redobrado. Esforço tem que redobrado. Se que esforço que redobrado, não na movimenta mais gente começar. Porque realmente a sociedade não exige de nós segurança. Meios, não faz tudo para meios criados, pelo menos que mínimos meios criados. Através de ajuda, portanto, de que não sai de orçamento do Estado, que outros parceiros podem ajudar, não faz força para que ela tem. Mas realmente não pedir e não exigir voz para que trabalho redobrado, para esforço redobrado. Em nome dos colegas, usou da palavra o comandante da 7ª Esquadra do bairro de Plaque 2, que solicitou apoio na colocação de meios materiais e logísticos, por forma a garantir a ordem. Não fala, ministro. Não cana encorajá-lo, mas não cana pulpa e burgunho. Não mostrar como
a nosso jovem para defender a nossa pátria, unhas e dentes. Seja quem for, e na mal, e na bem, não contar com a nossa noite e dia para resumir o problema de Guiné-Bissau, para fascinar camaradas, não irmãos, para estar na casa, para ser como autoridade competente, tem na Guiné. Mas não pedi, no nome do ministro, para apoiar um bocado na questão de combustível para caro, para não redobrar no trabalho. Não pedi, senhor ministro, para fazer qualquer mês que podia fazer para mês suaves para trabalho que não tem de polícia cada dia a dia. Não can vai pedir outros tipos de armamentos, mas tem alguns meios que está dedicado para a polícia entrar nesse treino para fazer esse trabalho. Como devem ser polícia? Se você tem meios condicionáveis para fazer qualquer trabalho, nós sabemos como não camaradas que não é de para que eles não treino. É também fincando um riba de nós para combater contra nós. A nomeação destes jovens em diferentes quadras dos bairros de Bissau visa dinamizar o serviço da força de ordem no sentido de fazer sentir aos cidadãos da existência da autoridade do Estado no país. A Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços conta com mais uma organização. Trata-se da Associação Nacional de Jovens Empresários da Guiné-Bissau, cuja nova direção foi hoje impulsada. A nova direção eleita desde 2013, mas só agora são impulsados os órgãos sociais. O presidente da Associação de Jovens Empresários, Ora Investido, acredita no empreendedorismo da nova geração. Acredito na causa do empreendedorismo jovem. Acredito que, através da juventude, podemos construir a base de uma sociedade democrática, estável, social e economicamente viável para todos. Acredito que incentivo para o descobrimento da oportunidade empreendedora deveria ser a política mais importante do nosso país. Acredito que as pessoas empresárias e empreendedoras são o motor que movimenta a nossa economia, gerando emprego, estimulando o consumo, criando arrecadações tributárias, possibilitando, enfim, todas as ações políticas necessárias à consolidação de um Estado democrático de direito. A ANGB, que hoje inicia o seu mandato, como já disse, nesta Casa dos Direitos, pretende efetivamente ser a casa de todos os empreendedores jovens. Não só para o fomento das iniciativas empresariais, mas também constituir uma plataforma na resolução dos problemas que a juventude e os jovens empresários enfrentam nesta nossa sociedade. O representante da Câmara de Comércio deixou algumas considerações daquilo que deve ser a atuação de um empreendedor no espaço comunitário oeste-africano. Tem muito a fazer. Há muitas diretivas do MOA e do CDAO. Vocês é que vão implementar. Vocês é que vão seguir todas as normas no âmbito da CISCOA, no âmbito da OADA. É a vossa responsabilidade. Vamos acabar com aquele modelo da antiga geração. Sociedade, empresas, pai, tal, fulano e filhos. Como é sabido, o mundo hoje está a avançar com o empreendedorismo, porque detectamos que as pequenas e médias empresas são as maiores empregadoras em qualquer parte do mundo. Por isso que desejamos que todos os jovens que ainda não escreveram nessa associação, que venham aderir, porque tem muito benefício com esta associação. Depois da cerimónia, a Associação Nacional de Jovens Empresários formaliza a sua filiação junto à Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Arrancou ontem em Bissau a reunião do Biro do Comitê Interparlamentar da UEMOA. O encontro visa analisar o orçamento do Parlamento e preparação da ordem do dia da 36ª sessão da CIP a realizar este ano no Mali.
O Biro do Comitê Interparlamentar da União Econômica Monetária Oeste-Africana está em reunião na nossa capital Bissau para a preparação da sua 36ª sessão ordinária que terá lugar ainda este ano em Bamako, capital do Mali. Sobre a mesa, os membros deste órgão do Parlamento da União vão, entre outros assuntos, examinar o orçamento da CIP e a ordem do dia da sessão ordinária. Na cerimónia inaugural, e que foi muito honrado com a presença do Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Cipriano Kasama, o Presidente do Biro do Comitê Interparlamentar da UEMOA, Vitor Gagnon, falou dos objetivos essenciais desta reunião de Bissau. Au cours de notre réunion, la première de cette année nouvelle, no decurso da nossa reunião, a primeira deste ano, teremos a examinar, entre outros, o conteúdo do orçamento da CIP para o ano 2015 e anteprojeto da ordem do dia da 36ª sessão ordinária com os seguintes objetivos: o relatório anual de atividades da CIP, o estado dos preparativos da Conferência de Mulheres e os temas a discutir nas sessões de 2015. Teremos igualmente a auscultar os resultados das missões nas quais a CIP tomou parte a nível regional e a nível internacional. Neste período onde as turbulências sacudiram o nosso espaço, passaremos revista às informações sobre a situação sociopolítica dos Estados-membros da União. Mas antes agradeceu às autoridades nacionais pelo acolhimento que considera de fraternal. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte. Aproveito a oportunidade que me é oferecida para dizer os nossos sinceros agradecimentos às autoridades da Guiné-Bissau pelo seu constante solicitude em nossa direção, cada vez que estamos aqui neste bom país, onde a hospitalidade constitui um ponto de atração para os nossos encontros. Gostaria particularmente de exprimir o nosso reconhecimento aos nossos colegas deputados, membros da CIP da Guiné-Bissau, pela constante disponibilidade. É lugar para mim de exprimir nosso profundo reconhecimento à Sua Excelência Cipriano Kasama, Presidente da Assembleia Nacional Popular, que nos quis honrar com a sua presença nesta cerimónia de abertura dos nossos trabalhos, apesar do seu calendário que eu sei que está muito carregado. Qui a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture de nos travaux malgré son calendrier que je sais très chargé. O Comitê Interparlamentar é constituído por 40 deputados do espaço UEMOA, sendo 5 por cada país que, ao longo destes anos, tem trabalhado para a sua transformação num verdadeiro Parlamento e que recentemente beneficiou de um ato adicional sobre a organização e funcionamento como uma das decisões da Cimeira dos Chefes de Estados e Governos da UEMOA, realizada na semana passada em Cotonou, no Benin. A reunião do Biro da CIP foi marcada também com a presença do primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira. O chefe do governo saudou os deputados da sub-região e falou das perspectivas que se aguardam da mesa redonda de Bruxelas a ter lugar em março a favor do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Um outro momento também importante da cerimónia inaugural da reunião do Biro do Comitê Interparlamentar da União Econômica e Monetária Oeste-Africana está ligada à presença do primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, que foi saudar os deputados da sub-região por ter escolhido Bissau para este encontro de preparação para a 36ª sessão do CIP a realizar no Mali este ano. Em nome do país, o chefe do Executivo guineense agradeceu as presenças e manifestou todo o reconhecimento por tudo quanto a CIP tem feito para o retorno à normalidade constitucional na Guiné-Bissau. Je profite aussi pour vous dire, comme en toute la Guinée-Bissau, tous les acteurs politiques et sociaux. Aproveito para vos dizer, como toda a Guiné-Bissau, todos os atores políticos e sociais da Guiné-Bissau reconhecem os trabalhos que desenvolveram, sabem muito bem que nos últimos anos vivemos situações muito difíceis e que, se não fosse os vossos esforços, todos os apoios que deram à Guiné-Bissau, não se poderia hoje falar do retorno à ordem constitucional, de conseguir fazer uma eleição que nos permitiu ter hoje um Presidente da República eleito, um Parlamento multipartidário que saiu das eleições democráticas e um governo que corresponde aos interesses e às expectativas da população da Guiné-Bissau. Democratique et un gouvernement qui correspond aux intérêts et à l'expectative de la population bissau-guinéenne. Seguidamente, aproveitou para anunciar a iniciativa guineense da realização
da mesa redonda em Bruxelas em março deste ano e que, na opinião dele, deverá contar com a solidariedade dos países irmãos da sub-região. C'est vrai que la situation demeure difficile. On fait face à des situations vraiment difficiles. É verdade que a situação continua difícil, fazemos face a situações muito difíceis, mas rodeado de países que são irmãos da população da UEMOA. Enquanto governo, estamos confiantes e encorajados que as condições serão reunidas para que possamos fazer face a estes desafios com todas as condições necessárias para se conseguir resultados concretos e que vai permitir à Guiné-Bissau aproveitar-se de um ambiente apaziguado e fazer face aos seus desafios de desenvolvimento. Não é preciso fazer esforço para saber que a Guiné-Bissau está atrasada. Os indicadores de crescimento da nossa economia que mostram que a maior parte dos nossos países estão a fixar indicadores muito positivos. Quer dizer, então, que existem experiências a partilhar e há lições a aprender. É très positivo. Alors, ça veut dire qu'il y a des expériences à partager, il y a des leçons à apprendre. E terminou anunciando a morte do professor Fafali Kudau, togolês, naturalizado guineense, que é um exemplo vivo da integração que se procura implementar nos países da UEMOA. Já agora, notícia do desporto nacional. A formação da Força Defesa derrotou a sua congênere da Ecomib na abertura do torneio por 2 bolas sem resposta. O evento insere-se no quadro da comemoração do Dia da Mulher Guineense, 30 de janeiro. A formação da Força de Defesa entrou a marcar golos nos 4 minutos por intermédio de Muna e aos 15 minutos da partida, a avançada Neuza aproveitou a soberana oportunidade para ampliar a vantagem da sua equipa. Já na segunda metade do jogo, a turma do Ecomib beneficiou de um penalti, mas a guarda-rede Neuza valeu na grande defesa. Contamos desenvolver esta notícia amanhã no telejornal. Entretanto, a formação da Guarda Nacional derrotou também a equipa da TGB por 2-0. Os golos da equipa de Guarda Nacional foram apontados por intermédio de Cati aos 13 minutos e Helena aos 10 minutos da segunda parte. Prometemos desenvolver esta notícia também amanhã no nosso grande bloco. Foram as notícias, voltamos-nos a ver amanhã a partir das 21. Até lá, passe bem.